Oi gente, eu sou a psicóloga Andréia Trindade e hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de um assunto que as pessoas têm discutido muito, porque é um problema que vem crescendo mundialmente e a gente pode questionar aí, ver quais são algumas dúvidas, né? E tentar entender um pouquinho, porque eu estou falando da depressão, que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, né? E às vezes a gente fica aí questionando um pouco, né? Quando a pessoa está triste e fica se perguntando, será que isso é depressão? E será que sempre que a pessoa está triste, ela está deprimida? Vamos pensar sobre isso? Bom, para começar, vamos imaginar uma situação, né? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas geralmente nessas situações as pessoas vão, né, participar, vão prestar as condolências à família, né? E muitas das frases que costumam aparecer nesse momento, que as pessoas falam, né, para um membro da família, seja forte, ou essa hora você precisa ser forte porque a sua família vai precisar de você, né? E você já parou para pensar? Se fosse com você e uma pessoa dissesse, seja forte, né? O que você pensaria naquele momento? Eu me perguntaria, né? Eu ser forte agora? Bom, outras coisas que a gente pode observar no momento desses são várias reações, né? Nesse momento de perda. Nós vemos muitas pessoas tristes, chorando muito, nós vemos outras pessoas que às vezes parecem sem reação, nós vemos pessoas que às vezes parecem indiferentes, né? E aí? Como será que essas pessoas realmente estão, né? Então, para a gente saber se alguém está em depressão, na verdade, nós precisamos de observar vários critérios, né? E quando a gente vai diagnosticar, a gente pode utilizar, normalmente a gente utiliza um manual, que é o Manual Internacional de Classificação de Transtornos Mentais, né? O DSM-5 atualmente. E lá a gente vai encontrar vários critérios para a gente observar se está acontecendo, para saber se aquela pessoa está realmente em depressão. Então, nós temos critérios assim que são sintomas físicos, né, fisiológicos mesmo, e alguns que são mais subjetivos, né? Entre os sintomas que são subjetivos, tem realmente aquela tristeza, tem os sentimentos de inutilidade, tem os sentimentos de que você não tem uma base, você não tem um futuro, você não tem um sonho, um objetivo mais, né? Então, são vários os critérios subjetivos. Às vezes aparece muito medo, muito desânimo também. E tem aqueles sintomas que são mais fisiológicos, a gente percebe muitas alterações do sono, do apetite, às vezes muito cansaço, em momentos que a pessoa nem está fazendo muita atividade, muito desprazer às vezes em coisas que geralmente dão prazer, né? E também muitos esquecimentos. Então, são muitos sintomas que precisam ser observados para saber se a pessoa realmente está em depressão. Agora, como tem tanto os sintomas físicos quanto os sintomas subjetivos, a pessoa que realmente está com depressão, ela precisa ser encaminhada tanto para um médico quanto para o psicólogo, né? E aí a gente, quando vai trabalhar, né, mais nesse lado psicológico, geralmente a gente trabalha muito no plano dos significados. Então, se a gente voltar aí lá para aquelas frases, por exemplo, né, das pessoas no velório, seja forte, né? Nessa hora a gente precisa parar um pouquinho e pensar, mas o que é ser forte, né? Claro que no momento de perda muito grande, às vezes a gente não se sente forte, né? E ao mesmo tempo a gente pode ficar pensando, né? Forte nesse momento para quê? Para fazer o quê? Né? Então, talvez nesse momento que seja necessário
a gente entender um pouquinho o sentido dessa palavra, né? Quem sabe a força necessária nesse momento, na verdade, é uma posição de não desistir, é uma posição de continuar, né? E aí, talvez as palavras que a gente possa usar melhor nesse momento seja aguente, firme, né? Ou resista, né? São palavras que a gente poderia inclusive substituir. Bom, outra questão, né, que a gente precisa saber é que quando a pessoa está nesse tipo de situação, é muito importante que ela tenha pessoas de confiança para conversar e pessoas que tenham experiência, né? Então, é claro que o mais indicado mesmo seria um profissional, porque nesses momentos aparecem tantos pensamentos que podem vir distorcidos, né? Por causa dos sentimentos que surgem, que aí seria interessante a pessoa realmente procurar um profissional para que ela tenha aí um desenvolvimento de um luto, né, que não vai trazer tanto prejuízo para ela no futuro, né, e aí ela vai poder lidar melhor com as situações, com essas situações de perda. Bom, a gente pode também pensar que muitas coisas podem desencadear a depressão. Por exemplo, tem os fatores genéticos e aí tem um momento específico da vida da pessoa que ela vai talvez desenvolver essa tendência mais depressiva, né? Também pode vir algum trauma, seja físico, né? Algum acidente que pode trazer também esse tipo de sintoma para as pessoas. Tem várias outras coisas que podem desencadear também no plano psicológico, porque tem os traumas psicológicos, né? Alguns rompimentos, algumas mudanças muito bruscas na vida da pessoa. A gente pode pensar aí, por exemplo, o divórcio, às vezes a morte mesmo de um ente querido, também as falências, né, em alguma empresa onde a pessoa trabalha ou a empresa da própria pessoa. Então são vários fatores que podem desencadear, né, os sintomas da depressão. Talvez você aí esteja identificando alguém que esteja passando por uma situação muito triste e nessas horas a pessoa realmente vai precisar de uma ajuda, né? Mas é preciso verificar se realmente a pessoa pode ser diagnosticada com depressão ou não. Nessas horas, se a pessoa realmente for diagnosticada, é preciso ter sempre em mente alguns pensamentos que são mais libertadores do que limitantes para essa pessoa, né? A primeira coisa que a pessoa pode pensar é que todos podemos ter depressão. Não é só uma pessoa específica ou alguém que é problemática que vai ter a depressão. Qualquer pessoa pode ter depressão. A segunda coisa que a pessoa pode pensar é esses pensamentos negativos que ficam se repetindo na cabeça, eles são condicionados pela doença. Você não é os seus pensamentos, você tem os pensamentos, mas você é muito maior do que eles, né? Outra coisa que é importante, a dor, o sofrimento, eles são inevitáveis, mas a gente pode se preparar para esses momentos de dor, né? E aos poucos você pode ir começando a dar atenção para outras coisas importantes. Por exemplo, que essa dor que você está sentindo, ela vai começar a diminuir. Outra coisa que você pode perceber é que em algum momento você vai estar mais pronto para se afastar dessa dor, né? E para prevenir é muito importante você não ficar isolado e você evitar de abandonar os seus planos. Lembre-se também, tem pessoas com diferentes formas de amar, mas com certeza existe alguém que te ama, então também não abandone essas pessoas. Então, gente, essas são só algumas dicas, né, que eu poderia trazer para vocês. É claro que isso pode ser muito melhor trabalhado, né, em um ambiente de terapia, né? E se você gostou desse vídeo, né, deixa aqui seu comentário para nós, também deixa o seu like,
pode se inscrever também aqui no nosso canal, visite também a nossa página do Facebook e a gente se vê no próximo vídeo.